Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui que a gente tem programado para as terças e quintas, né? Às 6 horas da manhã, horário de Manaus, e às 7 horas, horário de Brasília, como a gente tem lembrado sempre aqui. E na live anterior nós falamos a respeito, iniciamos a nossa fala a respeito da estrutura da tabela CBHPM, né? Falamos sobre a importância do analista de credenciamento saber definir os valores com base nas regras estabelecidas nessa tabela, né? É necessário que esse profissional saiba, sim, é necessário que esse profissional entenda as regras das tabelas, principalmente a tabela de honorário médico, não que as demais não sejam importantes, mas a gente está falando nesse momento da tabela de honorários médicos, a CBHPM, né? Já falamos aqui que a CBHPM a descrição, né, o que significa a tabela CBHPM é Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Dissemos também que essa tabela é publicada pela Associação Médica Brasileira e que ela não traz valores, né? O que ela traz são regras que nos permitem chegar a esses valores. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, João, seja bem-vindo. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Entendemos a estrutura, visualizamos a forma que ela se apresenta na tabela, visualizamos que inicia pelo código TUR, depois vem a descrição, falamos sobre a unidade de custo operacional, né? Entendemos como é que é calculada essa unidade de custo operacional, falamos sobre as regras dos auxiliares, falamos sobre as regras da cobrança do profissional anestesiologista, quando existe a previsão da participação desse profissional na cirurgia. E na live anterior, fizemos um cálculo do procedimento cirúrgico e eu prometi a vocês que traria no outro momento aqui o cálculo de um procedimento laboratorial. Falei sobre que esses procedimentos, normalmente eles vêm fracionamentos de porte, né? Fracionamentos de UCO, e hoje nós vamos visualizar isso. Falei também que nós visualizaríamos um procedimento que contém filme, né? O filme radiológico, que nós não falamos sobre isso na live anterior, vamos falar um pouquinho hoje também. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre algumas regrinhas mais também para acrescentar o que nós já falamos na live anterior e trazer esses dois cálculos desses procedimentos, tá certo? Então vamos lá, gente. Eu vou tentar colocar aqui o slide novamente para facilitar a visualização de todos, tá? Só um pouquinho, gente, que eu sempre me enrolo nisso aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês a estrutura dos portes, como é que se apresenta esses portes, tá? Quando você observa na CBHPM, quando você vê a publicação, que é estabelecida pela Associação Médica Brasileira, ela traz um número de 14 portes e 3 subportes, tá? Então, vai do 1 ao 14 e cada um desses portes se subdivide em um A, um B e um C. E a tabela, na estrutura lá, nós visualizamos que ela traz a referência desse porte e a gente deve vir aqui nesse comunicado para correlacionar com o valor já pré-estabelecido na CBHPM. Aqui no finalzinho desse mesmo comunicado, traz também o valor da unidade de custo operacional, que nós estamos trabalhando na tabela CBHPM 2012, então ela traz o valor da unidade de custo operacional de R$ 14,33, que nós visualizamos já na live anterior, tá bom? Isso aqui é só para vocês visualizarem como é que o comunicado vem, como é que se apresenta, é dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês como vem o comunicado do anestesista, tá? Dos portes do anestesista. Deixa eu só encontrar aqui, gente. Pronto. O porte anestésico, eu falei também a vocês que ele varia do 1 ao 8, né? E esse porte, gente, você observa aqui na primeira linha que ele traz anestesia local, que aí é porte 0, tá bom? Cada um desse porte a gente já viu que ele referencia um porte de serviço, né? Tipo, olha, o porte 1 do anestesista, equivalente ao porte de serviço 3A.
Porte 2, equivalente ao porte de serviço 3C. Porte 3, equivalente ao serviço do porte 4C. Até o número 8, que é equivalente ao porte de serviço 3A. Aí você encontra o valor desse serviço voltando lá no comunicado e visualizando o valor equivalente a esse porte definido aqui, tá bom? Então, é assim que a gente localiza o valor que deve ser pago ao profissional anestesiologista. Então, você observa que o porte 0, ele não traz valor. Por quê? Porque ele prevê anestesia local. E a anestesia local não se remunera. Mas o que acontece? A CBHPM também diz o seguinte, é porque vocês não estão conseguindo visualizar aqui embaixo porque está pretinho, mas tem uma regra que diz o seguinte, quando no ato cirúrgico, no procedimento, não houver a previsão da participação do anestesiologista, mas ainda assim seja necessário a participação desse profissional, esse porte deve ser equivalente ao porte 3, tá? Então, essa é uma regrinha para um procedimento que não contempla anestesista, mas houve, por algum motivo clínico, por alguma intercorrência, foi necessário a participação desse profissional. Você vai utilizar o porte anestésico 3 para remunerar esse profissional, que é equivalente ao porte de serviço 4C, tá bom? Aí você vai lá na tabela do porte de serviço e encontra o valor que você deve pagar para esse profissional. Tá certo, gente? Agora eu vou trocar esse slide aqui, vou colocar para vocês os cálculos para a gente começar a entender o cálculo dos procedimentos que eu prometi a vocês que traria, tá bom? Pronto. Então, aqui nós temos o exemplo de um cálculo para mamografia convencional bilateral. Nós já entendemos na live anterior a estrutura, né? Como é que vem na tabela, em que momento que a gente visualiza o porte, em que momento que a gente visualiza a unidade de custo operacional, em que momento que a gente visualiza o porte anestésico. Nesse procedimento, ele contempla apenas o porte e ele contempla apenas o filme, o porte e a unidade de custo operacional, como vocês estão visualizando aqui nesse quadradinho marrom. Eu acho que está aparecendo o quadradinho marrom. O filme, ela traz um valor de filme. Deixa eu falar sobre o filme para vocês, gente. O filme é uma publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia. Agora, o que é importante o profissional analista de credenciamento saber? Apesar de existir a publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia, ele define um valor, você precisa inserir no contrato a seguinte observação. A valoração do filme, né, ocorrerá conforme a publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia. Aí sim, você está respaldado. Toda vez que houver atualização desse valor pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, você vai atualizar também o sistema de gestão do prestador para qual você trabalha, ou atualizar na sua planilha de Excel, não sei de que forma você trabalha, mas enfim, é necessário atualizar de acordo com a publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia, caso isso esteja no contrato, tá? Não havendo no contrato essa observação e estando definido no contrato o valor da metragem desse filme, imagina, lá no teu contrato, tu colocou que o filme vai ser valorado ao custo de R$ 25,72. R$ 25,76. Você pega uma publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia e define, coloca lá no teu contrato. Se você puser o valor, se você definir o valor dentro do contrato, você não vai poder acompanhar a publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia. Você vai precisar aguardar a revisão desse contrato, um aditivo ou a renovação desse contrato e alterar o valor do filme ou pleitear a cobrança conforme o Colégio Brasileiro de Radiologia. Gente, independente das tabelas, independente das publicações, independente das normatizações, o que define a sua cobrança é o que está acordado no contrato. De que forma eu vou encaminhar a cobrança para a operadora? Qual a versão da tabela que eu vou utilizar?
qual o valor do filme que eu vou parametrizar o meu serviço. A unidade de custo operacional tem deflator, tem inflator, é de uma publicação diferente da que eu negociei na revista, é o que diz o seu contrato, tá bom? Nenhuma normatização, nenhuma tabela define necessariamente a forma que você vai cobrar. O que define a forma da sua cobrança é o que você estabeleceu no contrato. E isso é de responsabilidade de quem negociar, do analista de credenciamento. O analista de credenciamento precisa acompanhar todas essas observações que eu acabei de falar aqui, e tem outras também, mas é você o responsável por analisar esse contrato e deixar a negociação da forma mais clara possível, para que tanto o prestador quanto a operadora trabalhem de forma saudável, sem ter nenhuma interferência, nenhum ruído na pessoa principal dessa negociação, que é o paciente. A pessoa que está no meio dessa negociação é o paciente, que deve ser atendido da melhor forma possível, tá bom? Então, muita atenção com relação ao contrato. Vamos lá, gente, vamos entender aqui o cálculo desse procedimento, que é a mamografia convencional bilateral. Também com base na tabela CBHPM 2012, que é a tabela que nós estamos utilizando aqui como referência, utilizando como base também a unidade de custo operacional desta publicação. Então, vejamos, esse procedimento, ele traz o filme, ele traz uma metragem de 1,2 de filme. O porte 2C, a unidade de custo operacional, traz 2,76. O porte 2C, se a gente for lá naquela tabelinha de serviços, que inclusive eu já visualizou aqui, anterior a esse momento, o porte 2C custa R$ 80,26. A unidade de custo operacional, a gente já viu que custa R$ 14,33. O valor do metro do filme negociado neste contrato fictício, que é o que nós estamos visualizando aqui, foi R$ 25,76, tá? Não significa necessariamente que esse valor está lá na publicação, na publicação do Colégio Brasileiro de Radiologia, no momento da minha negociação. Pode ser que sim, pode ser que não. Avalie, veja o que é interessante para a negociação do seu prestador junto à operadora, tá? Então, a gente trouxe o valor de R$ 25,76. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Para o porte 2C, nós temos o valor de R$ 80,26, pronto, separa esse valor. Nós temos a unidade de custo operacional, já vimos que o índice de cálculo é 2,76, ao valor de R$ 14,33, nós vamos multiplicar R$ 14,33 vezes 2,76, nós temos o valor de R$ 39,55. O filme, a equivalência de cálculo 1,2 vezes o valor da metragem desse filme, que nós já vimos que é R$ 25,76 no nosso exemplo aqui citado. Então, 1,2 vezes R$ 25,79, nós temos o valor de R$ 30,91. Cada um desses cálculos que nós fizemos, separamos e vamos somar. Então, a soma de R$ 86,26 mais R$ 39,55 mais R$ 30,91, nós temos o total a ser cobrado por esse procedimento de R$ 150,72. Tá bom, gente? E observem que o procedimento é mamografia convencional bilateral, ou seja, uma única cobrança. Não, quando o procedimento diz que é unilateral, então ele só vale para, imagina, se fosse uma das mamas, né? Se fosse unilateral, seria apenas uma das mamas, mas é bilateral, então é um único procedimento, tá bom? Então, chegamos ao valor de R$ 150,72 para a mamografia convencional bilateral
na publicação da CBHPM 2012, utilizando como base a unidade de custo operacional de R$ 14,33, utilizando o filme como base ao valor de R$ 25,76 e o valor do porte 2C de R$ 80,26. Tá certo? Então, vocês conseguiram entender como é que realiza esse cálculo para a mamografia? Então, esse é um procedimento diagnóstico, né? Nós trouxemos o procedimento cirúrgico, agora trouxemos um procedimento diagnóstico, que é a mamografia. Entendemos como é que faz esse cálculo, né? Bem simples, né, gente? Agora, nós vamos ver o outro cálculo do procedimento laboratorial que eu prometi a vocês. Deixa eu mudar o slide aqui, tá bom? Escolher outro slide. Deixa eu achar aqui. Pronto. Nós temos aqui o exemplo de cálculo do hematócrito. Hematócrito faz parte do hemograma completo, né? Do hemograma. É um dos exames que fazem parte do hemograma. Então, como é que a gente calcula esse hematócrito? E como é que ele se apresenta na tabela? Ele se apresenta agora, como eu falei para vocês, como fracionamento do porte A e fracionamento da unidade de custo operacional. Ele não traz uma unidade de custo operacional completa e ele não traz um porte completo. Isso se dá normalmente em procedimentos laboratoriais que os valores são menores, né? Normalmente se observa valores menores em relação aos demais procedimentos. A base de cálculo é a mesma, gente, não muda. A única questão é que você vai multiplicar a fração pelo valor do porte que está informando lá no comunicado. Nesse exemplo aqui, nós temos apenas como base de cobrança, esse procedimento traz 0,01 do porte 1A, tá? Então, é 0,01. Veja bem que é uma fração bem pequena, né? Em relação à unidade de custo operacional, ele traz 0,63, tá? Então, você visualiza o porte 1A, que é igual a R$ 12,83. A unidade de custo operacional é a mesma da tabela que a gente está trabalhando, né? Nós temos apenas esses dois itens como cálculo para chegar ao valor desse exame. Então, como é que a gente vai fazer? A exemplo dos demais, nada muda, tá? A única coisa é o fracionamento. Você vai multiplicar 0,01 do valor do porte 1A vezes o que está esperando aqui o teu valor do porte. No caso, fica 0,01A vezes 12,83, que você vai chegar ao valor de 0,12. Mas aí você vê que é 0,1283. O que eu faço? Eu, na minha rotina, eu arredondo. Eu arredondo porque ele está 12,83. Então, eu coloco 0,13. Na questão da unidade de custo operacional, é a mesma coisa. Você vai multiplicar o valor da unidade de custo operacional pela fração que está estabelecendo aqui. Nesse caso, R$ 14,33 vezes 0,630, que aí você vai ter o valor de 9,0279. Eu também arredondo, e aí eu coloco 9,03. E depois eu multiplico esses dois valores. 0,13 mais 9,03 vai dar 9,16. Esse é o valor do procedimento laboratorial. Normalmente, os procedimentos laboratoriais, eles são obtidos dessa forma e eles se apresentam de forma fracionada. Fração do porte, normalmente porte A, e fração da unidade de custo operacional. Mas a forma de calcular não muda nada. Você vai sempre multiplicar a fração pelo valor inteiro do porte ou a fração pelo valor inteiro da unidade de custo operacional. Entenderam, gente? Então, era isso. Esses são os dois procedimentos que eu prometi a vocês que traria aqui, né? Vocês vejam que nada muda, o cálculo não muda, o que a gente tem que atentar para o que está previsto, né? Na estrutura desse procedimento e multiplicar frações pelo valor inteiro. Aí você chega ao valor do procedimento.
Então é isso, gente. Vocês entenderam? Falem aqui pra mim. Vocês entenderam? Ficou clara a explicação? Tem algum questionamento? Querem discutir alguma coisa? Querem discutir um assunto diferente? Gente, sempre que a gente conclui aqui essa live, a gente deixa lá na caixinha de perguntas, lá nos stories, para vocês perguntarem, para vocês questionarem. Eu estou sempre aqui à disposição, sempre respondendo. Perguntem, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. Eu tenho o maior prazer em respondê-los, tá? Eu faço essas lives aqui às terças e quintas com muito prazer, gente. De verdade, com muito prazer. Então, assim, eu quero compartilhar o que eu aprendi. Façam perguntas, de repente os questionamentos de vocês enriquecem também o meu conhecimento. A gente está aqui para trocar experiências. Eu passo para vocês o que eu sei, vocês no questionamento de vocês é possível que a gente aprenda muito mais. Então fiquem à vontade, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar lá nos stories a caixinha de perguntas e eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui, de quem entrou e não pôde ficar, de quem permaneceu até o final. É sempre um prazer tê-los comigo aqui, tá bom? Um abração para vocês e até o nosso próximo encontro.